Zoom. Valendo. Fala pessoal, estamos começando mais um momento de falar da palavra do Senhor. No encontro de hoje estaremos falando sobre como interceder. Então, eu espero que você tenha o melhor desta palavra, deste momento, que você possa aproveitar sobre este conteúdo de hoje, que isso possa fazer a diferença na sua vida, que o seu entendimento e aquilo que você espera em Deus possa acontecer na sua vida. Lembrando que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós precisamos fazer a vontade do Senhor para que as coisas aconteçam em nossas vidas. Pois é tempo para todas as coisas. E assim é o tempo de aprendermos mais um pouco do Senhor, pois nós devemos crescer na graça e também no conhecimento da sua palavra. Por isso, vem comigo para mais um. Bom, é isso aí, pessoal. Graças a Deus a todos que nos escutam. Está começando aí mais uma aula de intercessão. Estamos na terceira aula do módulo 3, praticamente, falando um pouco aqui sobre como interceder. Então, forjados em Deus, como interceder. Mas, para que possamos dar continuidade aqui, é interessante a gente voltar um pouco. Então, eu marquei aqui para nós, para a gente fazer uma recapitulação. Então, o que é intercessão? Intercessão é o ato de orar ou pedir a Deus em favor de outros, como indivíduos, grupos, nações ou situações específicas. Agindo como mediador espiritual, é um ministério de amor, humildade, obediência, que inclui orar por necessidades físicas, emocionais e espirituais. Então é interessante a gente ter isso em mente e saber desses pontos, porque isso passam a ser propósito em nossas vidas. Então, a gente tem que saber bem o que é a intercessão. Então, isso foi no primeiro momento. Na primeira aula, agora na segunda aula, a gente falou também sobre o porquê, né, da origem da intercessão. Então, por que saber a origem de interceder é importante? Porque eu saber a origem do que eu estou intercedendo é importante. E isso vai casar muito com o que vamos trazer agora no próximo momento, né? Ou seja, nós já sabemos o que é intercessão, nós sabemos de onde vem a intercessão e agora nós vamos saber como aplicar isso. E para aplicar isso, tem alguns outros pontos que nós vamos discutir também aqui nessa aula. Então, para saber pelo que orar e como orar, ser intencional e direto naquilo que nós estamos orando, pedindo a Deus, suplicando a Deus e falando com Deus. Então, por isso é importante nós sabermos a origem da intercessão. Identificar a origem do que você quer pode lhe fazer pedir corretamente para Deus. Ou seja, se eu sei o que eu quero especificamente, eu sei como pedir para Deus corretamente. Lembrando, eu quero uma caneta e eu estou pedindo um pincel. Então, não faz sentido eu pedir uma caneta e estar pedindo um pincel. Então, é importante a gente saber o que realmente nós queremos para poder pedir corretamente ao Senhor. E aqui nós já iniciamos a aula 3, né? Que é como fazer a intercessão. A intercessão bíblica segue princípios claros para ser eficaz e alinhada à vontade de Deus. Ou seja, para intercedermos, temos que ter clareza naquilo que estamos pedindo, para que isso seja eficaz e também que isso seja alinhado com a vontade de Deus. Ou seja, para pedirmos algo, temos que pedir ao Senhor, mas sabendo que Deus já conhece a intenção do nosso coração. Antes mesmo de chegar à boca, o Senhor já sabe. Aqui eu trago para vocês alguns pontos bem importantes. Então, o primeiro ponto, eu trago Deus como supremo, acima de tudo. Então, Deus triuno, digamos assim. Então, Deus se revela de três formas. Deus se revela como Deus Criador. Deus se revela como Jesus, o intercessor, né? E mediador. E Deus se revela como o Espírito Santo, Consolador, aquele que está aqui conosco hoje. Então, Deus está no céu, Jesus também está no céu à destra do Pai. E hoje o Espírito Santo está aqui nos consolando e nos ajudando. Bom, em Hebreus 7, capítulo 7, versículo 25, vai dizer que ele vive sempre para interceder por eles, ou seja, para interceder por nós. Jesus na figura de intercessor. E mais abaixo temos aqui também, já em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, falando que Jesus, né, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ou seja, aqui nessa figura, eu deixei bem claro para que vocês possam ver que entre
Deus. Aqui. E o homem está Jesus, como mediador, como fazendo essa ligação. Através do sacrifício no Calvário que Jesus Cristo teve por nós, nos possibilitou-se a chegar mais próximo de Deus. Nos possibilitou a ter verdadeiramente uma salvação em nossa vida. Então, Jesus é esse mediador e esse intercessor que clama ao Pai pelas nossas vidas. E também trazendo aqui do lado, por que eu coloquei o Espírito Santo ao lado do homem? Não que o Espírito Santo esteja do lado do homem em hierarquia, mas colocando do lado do homem, porque hoje o Espírito Santo está conosco aqui. Ele é o nosso consolador. Então, em Romanos capítulo 8, versículo 26 ao 27, vai dizer o seguinte: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Veja bem claro nesse versículo e nesse capítulo deixa bem evidente que nós não sabemos como pedir, como orar, como convém, o ideal, o correto. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, ou seja, o Espírito Santo está nesse papel aqui de consolador, de nos ajudar e auxiliar a ter essa ligação com Deus da forma de interpretação, ou dizendo, daqui a pouco, traduzindo, de certa forma, aquilo que nós não conseguimos expressar ou conseguimos falar. Tá? Mas aqui eu trago para vocês 2 pontos. Então, eu trouxe 2 figuras, não que nós vamos apenas se focar nesses 2 pontos, mas são 2 exemplos claros e simples, e eu vou trazer alguns outros para que vocês possam entender também um pouco mais. Então, eu estou trazendo aqui para vocês 2 exemplos. O primeiro é de uma pessoa enferma, então o nome dessa pessoa é um nome fictício, eu coloquei aqui como Paulo. Então, Paulo está internado há 10 dias com doença no fígado. E doença no fígado. Seu estado de saúde é grave e ele precisa de um transplante de fígado. Ou seja, foi diagnosticado pelos médicos que ele tem um problema no fígado e que ele precisa fazer uma operação, um transplante de fígado, porque se ele não tiver o fígado, fazer o filtro, ele vai ter problemas ali e vai acabar morrendo. Então, essa enfermidade tem como origem onde? No fígado. Ele está passando mal, está tendo problemas, mas esses sintomas, né, ou essas situações que estão acontecendo na vida dele, está tudo sendo desencadeado porque a origem do problema dele é o fígado. Qual é o propósito aqui para isso? Então, ou seja, se eu sei onde ele está tendo um problema, onde ele está com a doença, eu sei a origem da enfermidade, eu vou orar para que Deus cure ele ou que Deus liberte ele. Eu não vou orar para que Deus abençoe a vida dele. Como que eu vou chegar para ele e falar assim, olha, que Deus te abençoe, que Deus te traga prosperidade, que Deus derrame sobre a sua vida bonanças. Não, ele está precisando de uma cura, de uma libertação. Por isso que é interessante e ideal que nós venhamos a saber o que realmente nós estamos orando e intercedendo. Imagine se eu chegasse para ele e falasse, Deus, cura ele, liberta ele da cabeça dele. Deus cura ele, liberta ele da dificuldade dele. Ou seja, se alguém... Deixa eu ver aqui, tem alguém tentando entrar na sala. Deixa eu só aceitar aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, voltando aqui, retomando, eu já aceitei. Então, ou seja, tenho que ser específico, eu tenho que saber o que realmente eu preciso interceder e orar. E aqui eu trouxe um exemplo, né? Marcos 16, capítulo 16, versículo 17 e 18, diz assim: E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Ou seja, aqui é uma necessidade de cura física, de uma enfermidade física, e também de uma cura através ou de um processo de libertação, porque às vezes pode ser um demônio que está alojado no fígado ali da pessoa e está trazendo todo aquele transtorno, todo aquele problema, o fígado não consegue se regenerar e voltar, porque um
demônio, uma potestade, um principado, enfim, está agindo na vida daquela pessoa e aquela pessoa não consegue ter melhores. Então você tem que orar para Deus libertar, para que através dessa libertação venha cura ou cura específica diretamente. Tá? Eu trouxe também aqui um outro exemplo. João capítulo 4, do 47 a 54. Eu vou ler aqui com vocês aqui. Tá? Diz assim, ó. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele, e lhe rogou que desse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis? Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando que o seu filho vivia. Então indagou deles aquela hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Ou seja, nós estamos vendo Jesus dando uma ordem, anunciando uma cura mesmo sem estar presente. Ou seja, é a evidência daquilo que Deus pode fazer. É a evidência que Deus não precisa estar próximo ali para curar. Deus pode curar através de uma palavra. E no mesmo instante que Jesus declarou a palavra, a criança foi curada. Ou seja, o filho foi curado no mesmo instante que Jesus falou. Não passou tempo. Então, se nós sabemos o que pedir, como pedir e direcionamos diretamente o que nós queremos ou precisamos, Deus age. Mas para que Deus possa agir, é necessário que a gente saiba o que nós estamos pedindo, o que nós estamos querendo e como devemos pedir. Tá? Aqui outro exemplo, né? Eu trago do endemoniado, e aqui mais especificamente trago sobre libertação. Então, é uma oração específica para uma pessoa que está possessa de demônios, ou uma pessoa que está enfrentando algum problema, ou uma pessoa que está sendo influenciada com setas malignas, sofrendo uma opressão, enfim. Carlos é o nome dessa pessoa, né? E Carlos está perturbado há muitos dias com demônios o atormentando. Seu estado mental, físico já não está sendo normal, ou seja, aquilo que estava acontecendo no mundo espiritual estava refletindo diretamente na vida física de Carlos, na sua mente e no seu corpo. Ou seja, não era mais algo natural, não era algo comum de acontecer. Qual que era a origem disso que estava acontecendo com ele? Era a possessão. Ou seja, aqui a origem desse problema ou dessa dificuldade eram demônios, ou seja, ele estava sendo possesso e através disso estava acontecendo algo na sua vida. E aqui entra qual era o propósito disso, era a libertação. Só que, para isso acontecer na vida de Carlos, pode ter N situações, várias legalidades. Ele poderia ter um vício, ele poderia ter cometido algum pecado, ele poderia estar afastado de Cristo. Ou seja, todas essas legalidades deram brechas para que Satanás agisse na sua vida, para que Satanás fosse lá e fizesse algo com ele. Por quê? Porque ele não estava mais com Deus. Porque ele está afastado do Senhor, porque ele não está no caminho de Deus. Então, automaticamente, isso abre brecha na vida dele, para que o demônio entre na vida dele e faça todo um caos, perturbe ele, deixe sua mente complicada, o seu físico também fora do normal. Isso acaba acontecendo. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão os demônios. Veja que, novamente, aqui trazendo Mateus capítulo 16, Jesus deixa bem claro isso aqui. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Nós não expulsamos os demônios dos nossos nomes. Os demônios se sujeitam ao nome de Jesus. No nome de Jesus nós podemos todas as coisas. Jesus Cristo já venceu. Nós somos possibilitados a vencer com ele também. Então, ou seja, se nós cremos em Deus, se nós manifestamos a presença do Senhor aqui nessa terra, se nós clamamos a Deus, se nós pedimos a Deus através do seu nome, Deus vai fazer acontecer. Deus vai trazer libertação, Deus vai trazer transformação, Deus vai trazer muitas e muitas coisas para as nossas vidas. E aqui o segundo ponto é, eu trago também uma evidência aqui de Mateus capítulo 15, que é mais um exemplo de Jesus operando uma manifestação na vida de alguém.
Então aqui diz assim, ó. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ou seja, ela estava clamando a Jesus, clamando o nome de Jesus, pedindo para Jesus. E ela estava explicitando já o que estava acontecendo com a filha dela. Ou seja, ele trouxe que horrivelmente demoniada, ou seja, ela qualificou aquilo que estava acontecendo. Se você se lembrar bem, quando nós estamos falando na aula anterior sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, onde Deus fala que viu que o pecado deles era extremo, que era um pecado exorbitante, grande demais, e por isso que Deus ia destruir aquele lugar, e ela está qualificando também que a menina estava horrivelmente demoniada. Poderia ser daqui a pouco estar brava, daqui a pouco estar agressiva, entre outras coisas que poderiam estar acontecendo naquele momento. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede, pois vem chamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui eu enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ou seja, Jesus estava falando com os discípulos porque os discípulos pediam para aquela moça sair. Ou seja, na cabeça dos discípulos, aquela pessoa não poderia receber nada de Jesus. Só que Jesus veio para poder contradizer muitas coisas que as pessoas estavam dizendo naquele momento. Porque Jesus veio para todos, para libertar todos. Não para que todos permaneçam no jeito que está. Porque quando nós temos um encontro com Jesus e nós aceitamos a Jesus em nossa vida, nós passamos a viver uma nova vida. Somos uma nova criatura. Tudo se faz novo em nossas vidas. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar os pães dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos? Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Lembra que lá no começo ela qualifica a filha dela, dizendo que ela estava horrivelmente endemoniada. E Jesus também traz uma qualificação. Jesus traz, dizendo, expressando para ela que grande é a tua fé. Jesus está qualificando a fé dela. Jesus podia falar: Nossa, não tem fé nenhuma, fé pequena, nossa, pouca fé até agora. Não, sabe? Não é nesse sentido de que precisamos ter uma fé enorme para que algo aconteça na nossa vida, mas Jesus traz aqui uma grande fé. Ou seja, independente da situação que falaram para ela, independente do que os discípulos disseram, ou seja, imagine quando você está pedindo algo para Deus, querendo algo do Senhor, e outras pessoas estão te acusando, outras pessoas estão te desfazendo de você. Mas como você vai pedir para Deus isso? Você vai falar aquilo para o Senhor? Você não pode, você não tem uma qualificação para isso. Ah, você não sabe disso. Ah, você não sabe daquilo. Ah, você é uma pessoa que fala mal. Você é uma pessoa que não conversa bem. Ah, você não tem um bom jeito de lidar com as pessoas. Ah, você não merece. Você não é desse povo. Você não é dessa igreja. Ou seja, as pessoas vão querer qualificar você para tirar você do foco. Só que Jesus não olha nessa ótica. Jesus olha na ótica do coração. Jesus se importa com o teu coração. E o que essa mulher fez foi demonstrar em seu coração uma grande fé. E continuando, Jesus disse assim: ó, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Ou seja, no momento que Jesus falou: faça-se contigo como queres, e desde aquele momento sua filha ficou sã, ou seja, no momento que Jesus determinou e ordenou, aconteceu. Só no momento que Jesus ordenou. Ou seja, Jesus trouxe aquilo à existência. Bom, vamos lá. Bom, aqui eu vou trazer para vocês alguns pontos diferentes. Então, para que nós possamos saber como nós devemos interceder, nós precisamos entender algumas características que são importantes para o intercessor. Então, aqui eu elenquei para vocês 11 principais pontos que nós precisamos ter como característica para ser um intercessor. Obviamente que isso não quer dizer que você tem que seguir à risca isso, mas você precisa ter essas características dentro da sua vida para que você possa conseguir ter um fundamento, ter um objetivo, para que você possa conseguir ter o mínimo possível de santidade para poder chegar
próximo e pedir algo para Deus e que Deus possa te ouvir. Não quer dizer que sejam somente esse, podem haver mais, depende da interpretação ou da maneira que você está querendo se colocar diante do Senhor. Então é necessário que a gente consiga entender quais são as principais características de nossas vidas para nos fazer ser um. Bom, aqui eu separei para vocês em 11 características. A primeira característica é fé. Então, primeiramente, ter fé. Segundo, ser segundo a vontade de Deus. Terceiro, ter humildade. Ter uma característica de perseverança, ou seja, ser perseverante. Com amor, ou seja, fazer com amor. Ter santidade, um coração limpo. Ter discernimento espiritual. Esse é um dos principais dons que nós precisamos ter, que é o discernimento espiritual. Hoje em dia, muitas pessoas estão sendo enganadas de várias formas, e não somente dentro da igreja, mas também fora da igreja, principalmente. Ou seja, se nós somos cristãos, nós temos que buscar com zelo o dom do Espírito Santo. E um dos dons que nós precisamos buscar e ter é o discernimento espiritual. Deve ter características de justiça e de retidão. Tiago fala sobre isso. Seus efeitos. Entre os efeitos, no caso. Gratidão e louvor. Então, também ter gratidão e louvor é uma das características do intercessor. Obviamente que nem todas, falando novamente, nem todas vão estar na sua vida daqui a pouco. Porque alguma das características da sua vida, isso não te impede de ser um intercessor. Tranquilo em relação a isso. Dependência, ter dependência do Espírito Santo, uma característica, ter dependência, isso é importante. É sabermos que não somos nós que fazemos, é saber que é Deus que faz, é saber que não é na nossa força e nem no nosso poder, é no poder de Deus e na força do Senhor. Coragem e autoridade. Coragem e autoridade é importante ter. E isso nós precisamos ter em nossas vidas para poder conseguir pedir algo a Deus. E a autoridade, ela se revela muito da maneira que você está fazendo, da maneira que você está falando. Ou seja, só pode falar de algo que você vive ou que você viveu. E nós não sabemos ou não vivemos algo, é difícil falar. É difícil eu falar sobre doença de câncer, daqui a pouco se eu não vivi do câncer. Mas se eu vivi com alguém que teve câncer ou que passou por essa situação, eu consigo ter capacidade. Eu já presenciei, sei quais são os problemas, quais são as dificuldades, e isso vai me ajudar a me trazer autoridade naquilo que eu estou falando. Se eu quero falar sobre casamento e eu não sou casado, ou não estudei sobre o casamento, ou eu não vivenciei nada sobre o casamento, como que eu posso falar sobre casamento? Se eu não tenho autoridade para falar sobre aquilo. Ou seja, a autoridade é quando você domina isso também, quando você se capacita e se reveste de todas as coisas. E Efésios vai deixar muito claro isso para nós, que é sobre a armadura, como nós, como cristão, devemos estar. Como nós, como cristão, devemos nos portar. Como nós, como cristão, devemos estar com as nossas armaduras, estar revestido e vestido. Então, bora lá, vamos começar pelo primeiro. Hoje eu vou falar com vocês sobre dois, e depois das próximas aulas eu vou falando sobre mais dessas outras características. Então, essa aula sobre como interceder, ela vai levar um pouco mais de tempo, digamos assim, porque tem um pouco mais de detalhes que a gente precisa falar e é importante. Ou seja, eu não vou para a guerra sem armadura, eu não vou para a guerra sem uma espada, eu não vou para a guerra sem saber quais são as armas que eu tenho que utilizar. Não vou ir guerrear daqui a pouco num campo de batalha, onde tá todo mundo de bazuca, todo mundo lá com rifles, todo mundo com porta-aviões, com barcos, e eu vou chegar lá com uma espadinha de nada. Ainda mais sabendo que não foi Deus que daqui a pouco diretamente que me colocou naquela batalha, eu que estou me colocando naquela batalha. Então é muito importante a gente saber quais são as lutas que nós vamos guerrear, quais são as lutas que nós vamos travar. Tá? Então, sem mais delongas, bora lá, pessoal. Primeiro, fé. Então, características. Aqui eu vou fazer com vocês alguns pontos e é importante, se você tiver oportunidade de abrir a sua Bíblia para nós acompanharmos junto, seria interessante. Então, o primeiro ponto que nós vamos ver aqui, gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo aí, se você não tem ela, vou te dar uns minutinhos para você poder pegar a sua Bíblia. Vou aqui.
E o primeiro é aqui, né? Tá falando sobre a fé. Com fé. Creia que Deus pode curar doentes, libertar presos e vencer batalhas espirituais. Se nós quisermos falar sobre fé, não tem como não começarmos a falar aqui sobre Hebreus 11. Então eu separei o 6, que é um versículo específico, mas é interessante que nós venhamos olhar Hebreus 11, do versículo 4 até o versículo de número 7. Mas aqui em cima pode também trazer lá, começar pelo capítulo, pelo versículo 1, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Lembra que quando aquela mulher pediu, Jesus falou e a filha ficou sã. Lembra quando aquele homem pediu, Deus falou, Jesus falou e o seu filho ficou curado? Ou seja, no momento que a palavra foi lançada, foi esse manifesto, a evidência daquilo que Jesus disse. Ou seja, a palavra foi dita, mas se manifestou na carne o cumprimento daquilo que precisava. Então, ou seja, quando nós estamos orando, nós estamos pedindo para que Deus materialize aquilo que nós estamos pedindo. E aqui entra algo interessante que é bom a gente saber. Deus, quando criou todas as coisas, Deus falou pela palavra: haja luz, haja o firmamento. Deus criou falando. E o que Deus fez com as mãos, somos nós. Nós somos resultado daquilo que o Senhor fez com as suas mãos. Nós hoje nós não temos capacidade de criar falando. O único que pode criar através da fala é Deus. Ah, mas você vai dizer, mas se você falar com a IA vai querer que assim. Nós não estamos falando de tecnologia ou de avanço, daqui a pouco, humano. Estou falando de essência, estou falando de virtude, estou falando de produzir milagres. Produzir aquilo que não existe através de uma coisa, de uma fala. Não é físico, não é falado, não é palpável. Então, quando Deus disse, haja luz, haja os firmamentos, haja separação, Deus estava falando que vai acontecendo no mundo físico. Deus foi criando aquilo. Quando Deus foi criar nós, Deus foi criando com as suas mãos. Ou seja, Deus demonstrou para nós que o ser humano, quando vai criar algo, ele precisa criar com as suas mãos. Ou seja, para poder ter uma IA, para poder ter uma inteligência artificial, dizendo assim, ou para poder criar uma máquina que crie algo através da sua voz, foi necessária a sua mão. Então, tudo que nós temos hoje criado em nossa vida terrena aqui na Terra foi criado com as mãos do ser humano. O ser humano foi criando, exceto aquilo que Deus já criou no início da fundação do mundo. Então, veja que é interessante que através da palavra e daquilo que nós falamos se torna existência, se torna material. Então, porque ela, né, os antigos alcançaram testemunho. Porque por ela, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Os mundos pela palavra de Deus foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Veja que deixa muito bem claro. Está sendo dito bem claramente, né, sobre aquilo que não existia, se tornou aparente. Ou seja, descendo um pouquinho mais para o 4, diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que os buscam. Ou seja, para que Deus, né, para que Deus se agrade de nós, nós temos que ter fé. A palavra de Deus fala que é impossível. A palavra está dizendo, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque como você vai dizer que querer em Deus que você não vê? Como você pode querer em Deus que você não vê? Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça segundo a fé.
O capítulo 11, ele vai falar muito sobre a fé, ele vai falar sobre Abraão, vai falar sobre Moisés, e você pode ler com mais calma, mas para acelerar um pouco mais aqui o tema e também não devagar muito, é importante a gente entender sobre a fé, que é uma característica que o investidor tem que ter. Porque se o investidor não tem fé, tá orando por quê? Se ele não acredita que aquilo pode acontecer, tá orando por quê? Se o investidor não acredita daqui a pouco um milagre ou o que Deus pode fazer, se ele é cético, ele pode ser um intercessor. Se ele não acredita na causa que ele está orando, ele pode ser intercessor. Então a fé, ela é interessante e ele é viável para as nossas vidas. Nós temos que ter fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E ainda por cima, lembrando, o capítulo 6 diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, trazendo um pouco mais aqui, fé é crer no que Deus disse mesmo sem ainda ver. Então, nós cremos, mesmo que ainda não vejamos, mas Deus disse, não vai acontecer. É a certeza interior e confiança constante naquilo que Deus prometeu, ainda que as circunstâncias e tudo de contrário. Ou seja, se Deus, lembrando, se Deus, Criador, se Deus prometeu algo, ou falou algo, Deus vai cumprir. Porque Deus é justo para cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu, tudo aquilo que Ele fala. Agora, se nós recebemos uma profecia ou algo, não foi Deus que disse, então aí é complicado. Então, aí a pessoa tem que rever muito bem o conceito, o que está pensando, o que está falando, porque quando Deus fala, é certeza que vai acontecer. Bom, pessoal, trazendo aqui para o lado um pouco mais, tá? Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos de idade avançada de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometeu. Abraão teve fé, mesmo na circunstância, mesmo nos problemas, mesmo que tudo dissesse ao contrário, humanamente, Deus foi. Então é isso que nós precisamos ter na nossa vida, fé. Saber que mesmo que para nós, como ser humano, não tenha possibilidade, para Deus tudo é possível. Por isso que se é impossível agradar a Deus sem fé. Então, ou seja, uma coisa liga muito no toda a possibilidade de estar em Deus. Tudo é possível ao crer. Tudo é possível para o nosso Deus. E aqui também temos alguns detalhes em relação à fé, que a fé pode produzir. Então, a fé produz, ou seja, através se eu tiver fé e crer, ela pode produzir salvação, curas e milagres, vitória sobre o mundo e agradar a Deus. Lembra? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia deixa muito claro isso. Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Salvação. Né? Em Efésios capítulo 2, versículo de número 8, vai dizer lá, pela graça sois salvos por meio da fé. Por meio da fé. Se nós pegarmos esse versículo um pouco mais completo, olha para você ver que interessante. Abra na sua Bíblia aí rapidamente, Efésios capítulo 2, versículo de número 8. Um pouco mais antes, né, no versículo 6, vai dizer assim, ó, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco com Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, é dom do Senhor. Para que nós possamos crer mais. É também o dom do Senhor. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras das quais Deus preparou para que andéssemos nela.
Então, é um versículo muito interessante, falando sobre a graça, porque nós somos salvos pela graça, né? Por meio da fé. Se nós queremos em Jesus, porque a palavra, lembra lá, a palavra vai dizer assim, ó, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, ou seja, Jesus está trazendo sobre a crença. Crer no quê? Eu vejo Jesus, simplesmente, humanamente, eu não consigo olhar com os meus olhos físicos, mas eu creio pela curas e milagres, né? O profeta salvou, traz um exemplo muito claro falando toda essa aula. Jesus traz isso falando em muitos momentos, com o cego, com os leprosos. Então, isso fica muito claro. Vitória sobre o mundo. Lá em 1 João 5:4 vai dizer, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, se nós queremos vencer, nós precisamos ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero que você fixe isso na sua cabeça, na sua mente. E sem fé é impossível agradar a Deus. Também que você fique com isso no seu coração, que ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu não vejo, mas eu creio e tenho a certeza de que Deus fará. Amém? O segundo ponto aqui é falando sobre a vontade de Deus, segundo a vontade de Deus. Aqui tem um ponto interessante. 1 João aqui, capítulo 5, versículo 14, 15, diz assim, ore com base nas promessas bíblicas. Ou seja, nós temos que orar baseado também naquilo que Deus traz como promessa. Deus, eu quero ter prosperidade em minha vida. Deus fala sobre prosperidade? Deus fala sobre prosperidade. Então, é justo, ou melhor, é correto eu pedir sobre prosperidade. Mas se a Bíblia não falasse, então não faz sentido. Exemplo, uma pessoa quer que Deus faça na vida dele daqui a pouco ali uma transformação de cabelo, ou de orelha, ou de uma parte do corpo, ou uma coisa que não tenha muita base bíblica para isso. Então, a Bíblia é a palavra de Deus falando conosco hoje. E para que nós venhamos pedir alguma coisa ou ter certeza de algo, nós temos que ter embasamento bíblico. Exemplo, Deus condena o homossexualismo. Deus condena homem com homem e mulher com mulher. É errado. A palavra do Senhor nos ensina sobre isso. Homem com mulher e mulher com homem. Pronto, acabou. O homem vai se casar com a mulher, vai construir uma família e segue a vida. Então, é comum que o homem ou a pessoa ela ore para que Deus prepare uma esposa para ele. E a mulher ore para que Deus prepare um esposo. Mas é correto falar para uma pessoa orar para que Deus prepare outro homem para ele? Um homem orar para que Deus prepare outro homem? Uma mulher orar para que Deus prepare outra mulher? Tem embasamento bíblico isso? Tem, porque Deus condena esse ato. Deus não quer isso. Isso está trazendo uma denigrição para a imagem do ser humano. Satanás tentando fazer com que aquilo que Deus fez de bom torne algo horrível e desagradável. Infelizmente, hoje, nessa questão de promiscuidade, nessa questão de pornografia, nessa questão de sexualidade, e mais, acaba acontecendo isso. Então, não faz sentido uma pessoa orar para ter um homem, uma pessoa orar para ter uma mulher orar para ter outra mulher. Então, isso é antibíblico. Então, por isso, nós devemos ter base bíblica para as nossas orações. Então, aqui traz um outro detalhe. Né? Fé crendo que Deus disse, mesmo sem ver, sem ainda ver. E aqui um ponto. Assim, e esta é a confiança que temos nele. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que já alcançamos as petições que lhe fizemos. Ou seja, nós oramos alguma coisa que é segundo Deus, Deus vai nos conceder. E sabemos que Deus já está nos ouvindo. Porque Deus ouve, Deus escuta. Então a gente pode clamar e o Senhor vai fazer pelas nossas vidas. Mas nós precisamos fazer o quê? Pedir um casamento. Pedir de acordo com a vontade do Senhor. Então, ou seja, a vontade de Deus é que todos os seus filhos sejam salvos. Então, Deus, no nome de Jesus, salva minha família. Deus, salva meus filhos. Deus, salva meu marido. Deus, salva minha esposa. Deus, salva minha casa. Deus, cura, transforma, liberta. Deus, me ensina a viver uma vida melhor.
Deus, me ensina a viver, Senhor, Pai, de acordo com o seu propósito. Deus, permite que eu consiga viver algo extraordinário, mas que seja baseado na tua palavra. Deus, faça na minha vida conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Entende que você está trazendo embasamento bíblico para a sua petição. Ele que você não saiba como pedir, você pode pedir: Espírito Santo, me direcione de qual maneira correta eu devo pedir para o Senhor. Espírito Santo, me direcione de qual jeito correto eu devo clamar ao Senhor. Então, é sobre isso. Aqui, quando eu falo segunda vontade, também eu trago aqui um exemplo para vocês. Quando Jesus estava no Getsemane, Jesus dizia: Pai, se possível, passe de mim este cálice, contudo, seja feito a tua vontade. Ou seja, Jesus está falando para fazer a vontade de Deus. Deus, qual é a tua vontade? A minha vontade, daqui a pouco, é estar na praia e tudo mais, sentado lá, vivendo melhor. Mas a vontade de Deus para mim era essa? Será que Deus queria isso para mim? Será que a vontade de Deus, quando Deus morreu para um propósito, falar para alguém de Jesus, fazer uma missão, conversar com alguém ou fazer algo, eu estou seguindo a minha vontade? Então, ou seja, nós temos que fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que Deus requer, independente do lugar onde nós estivermos. A vontade de Deus não está baseada apenas em um tempo. Lembre-se disso. As pessoas hoje em dia estão confundindo muito a vontade de Deus apenas em ficar dentro de quatro paredes, fazendo as coisas dentro de quatro paredes e acabou. Não é assim. O Evangelho vai muito mais além que isso. Eu não posso limitar o Evangelho apenas a quatro paredes. Eu não posso limitar o Evangelho apenas a uma igreja. As pessoas estão aí fora, precisando ouvir a palavra de Deus. Essa é a vontade de Deus. De que o Evangelho seja pregado. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Todos merecem receber a palavra de Deus. Não é orar o que eu quero, mas o que Deus quer realizar. Porque Ele sabe o que é melhor. Quando nós oramos pedindo para que Deus faça aquilo que Ele quer realizar, porque Ele sabe que é melhor para as nossas vidas, nós estamos seguindo da maneira correta e da maneira ideal para as coisas acontecerem. Às vezes nós queremos que alguém seja salvo, mas nós não queremos que a pessoa morra. Às vezes nós queremos que a pessoa seja curada, transformada, mas nós não queremos que ela passe pelo processo. Às vezes nós queremos ser prósperos, queremos ser abençoados mais ainda por Deus, ser ricos, ter benefícios, viver algo extraordinário, mas nós não queremos passar pelo processo. Ou seja, uma coisa é o que nós queremos, outra coisa é aquilo que Deus quer realizar. Então, nós temos que entender que Deus sempre vai realizar o melhor pelas nossas vidas. Mas nós precisamos saber o que pedir e como pedir. E aqui, para finalizar, eu trago mais 3 pontos principais, que é falando sobre a palavra de Deus. Então, conhecendo a vontade de Deus, como eu conheço a vontade de Deus? Pela palavra de Deus. Simples. Se você não lê a Bíblia, se você não conhece a palavra do Senhor, como que você vai saber a vontade de Deus? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas também por ler. Se você lê a palavra do Senhor Jesus, Deus vai falar no seu coração. Se você escutar aquilo que Deus tem para a sua vida, você vai saber o que é a vontade de Deus. Então, leia, participe dos cultos, participe das reuniões, participe das células, fale do amor de Cristo com as pessoas, compartilhe sobre o Evangelho, porque ninguém vai estar sabendo, todo mundo está aprendendo, todos nós estamos em constante aprendizado e precisamos desenvolver. O apóstolo Paulo diz: olha, crescer na graça, mas também crescer no conhecimento. Nós precisamos, é essencial crescermos no conhecimento para que nós possamos realmente saber como agir, como se portar como cristão, como pessoa. É necessário que você saiba realmente o que Deus tem, o que Deus quer e qual que é a vontade do Senhor. E lá em Romanos capítulo 12, versículo 2 vai dizer: as promessas e princípios bíblicos revelam sua vontade. Então, se olharmos diretamente lá em Romanos, na Bíblia novamente aí, pessoal, é na mão. Não fecha ela ainda não, guarda ela ainda não. Lá em Romanos 12, 2, vai dizer assim, ó, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é perfeita. A vontade de Deus, ela é perfeita.
Então, ou seja, nós temos que experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ela é boa e ela é agradável. Quando nós estamos cientes e sabemos qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas, que o Deus quer para nós, para a nossa família, então tudo flui muito melhor. Por isso nós precisamos saber o quê? Conhecer. Precisamos crescer no conhecimento, crescer na graça. Tá? E para que a sua mente também seja renovada em relação a isso. Pela direção do Espírito Santo, ele intercede em nós conforme o propósito divino. Romanos 8, 26 e 27. Capítulo 8, 26 e 27. Então, seguimos Romanos ali, estamos aqui em Romanos, abre aí capítulo 8, versículo 26 e 27. Vai dizer o seguinte: e da mesma maneira também o Espírito ajuda. Me perdi. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos. Ou seja, mesmo que ainda nós tenhamos dificuldade, não sabemos como pedir, o que pedir, o Espírito Santo vai nos ajudar. Lembra lá, eu tô falando daqui a pouco com um cara que fala japonês, mas eu não sei japonês. Daqui a pouco vai ter um tradutor para poder explicar o que ele está falando para mim, porque eu não entendo. Da mesma maneira, o Espírito Santo ele traduz, de certa forma, para Deus aquilo que nós estamos falando. No caso, ele melhora e fala da forma correta, porque a gente não sabe falar, a gente fala errado. E ele acaba corrigindo aquilo que nós estamos falando. Mesmo às vezes coisas que nós falamos demais. E lembre-se, orar não é você ficar repetindo, não é você rezar e fazer um mantra. Tem que ter coerência no que você está falando. Se você está pedindo para Deus curar a sua família, transformar a sua família, não comece pedindo, Deus, cura minha família, Jesus abençoe, já tem que ter ciência do que você está falando. É uma oração consciente, uma oração com razão. Você tem que saber o que você está pedindo para Deus. E às vezes no emocional a gente não consegue, tudo bem, faz parte, a gente vai aprendendo, mas é um aprendizado. Isso nós estamos aprendendo em constante momento, em tempos em tempos. Precisamos desenvolver isso em nossa vida. Então é importante você ter a direção do Espírito Santo para que você vai orar. Pelo discernimento espiritual também. Compreendemos o tempo e o modo de Deus agir. Lá em Eclesiastes 3, capítulo 3, versículo 1, falar um pouco sobre isso também. Então, abra sua Bíblia em Eclesiastes 3, capítulo 3, né, e versículo de número 1, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então, aqui é evidente sobre o tempo. Muito. Fica muito claro, quando você lê Eclesiastes 3, você vai ver que tem tempo para tudo. Deus determinou tempo para tudo, realmente. E todas as vezes você ora 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 6 minutos, e quer colher alguma coisa muito grande. Às vezes pode ser que através de uma oração de 1 minuto, coisas grandes vão acontecer. Então, só que não quer dizer que a quantidade de tempo que você orou é a quantidade de tempo que você vai receber, ou seja, em tamanho. Mas isso pode dizer também, obviamente, tempo. O tempo pode ser que seja 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, ou daqui a 30 anos que você vai receber aquilo que você pediu ali orando em pouco tempo. Porque às vezes a sua fé não estava preparada para aquilo. Às vezes você não tinha fé o suficiente. Às vezes a sua fé ela não estava fortalecida, grande. A palavra de Deus, se tivesse fé do tamanho do grão de mostarda, a gente conseguiria pedir para que o monte saia de um lugar para outro. É uma metáfora, uma parábola que Jesus traz, mas é muito claro que nós temos que saber como pedir, nós temos que ter uma fé grande. Como que nós evoluímos e desenvolvemos essa fé? É através da busca, é através de escutar a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, ouvirá a palavra de Deus. Então, se eu consigo ouvir o que Deus está falando, eu consigo ter fé e consigo acreditar naquilo que o Senhor está fazendo. Automaticamente eu vou desenvolvendo, que nem o músculo. Vou na academia, faço exercício, o músculo vai crescendo, porque eu estou forçando ele.
que ele tenha uma certa, ele produza dentro dele ali estímulos para que com o tempo ele vá crescendo, ficando fortificado, e daqui a pouco o músculo está grande. Então, tinha lá 10 de braço, agora está com 15 de braço. Ou seja, ele passou por um processo, esse processo difícil fez com que ele crescesse. É a mesma coisa. Quanto mais você pratica, quanto mais você vive, mais ela cresce. Uma pessoa que já passou por problemas de câncer, já passou por doenças difíceis, daqui a pouco o diagnóstico médico foi terminado. Com certeza, se ela passou por esse processo e venceu, a fé dela está muito mais fortalecida. Então, todos os problemas, todas as dificuldades, tudo que você passa na sua vida, tem propósito. Esse propósito é preparar você para viver algo extraordinário. Não limite o poder de Deus. Não faça de oração uma reza. Não faça da oração apenas um momento simples, mas entenda que através da oração muitas coisas podem acontecer. Bom, por hoje são esses dois temas: fé e segundo a vontade de Deus. Duas características importantes para um intercessor. Lembrando que na próxima aula falaremos daí sobre os outros pontos. E quais são esses outros pontos? Humildade, perseverança. O Thiago vai trazer ali um pouco sobre reconheça que a vitória vem de Deus, não de nós. Então, a humildade é um dos pontos principais na vida do cristão. Perseverança, amor, santidade, coração limpo, discernimento espiritual, justiça e retidão, gratidão e louvor, dependência, coragem e autoridade. Vamos nos capacitar, vamos entender o que Deus quer para nossas vidas.